Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A gente está iniciando a primeira temporada das gravações do Espaço Parlamentar nessa nova legislatura. E para iniciar, a gente trouxe a presidente da Câmara, Lucimar Ponciano. Lucimar, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço e estamos à disposição. Esse programa a gente vai tratar sobre a biografia do vereador. Lucimar, eu queria que você contasse pra gente, né? Você não é nascida aqui na cidade de Jacareí, né? Como é que foi a vinda até Jacareí? Eu nasci em Governador Valadares, Minas Gerais, e meu pai, lá estava dificuldade de emprego, ele veio na frente da gente, aqui arrumou uma casa de aluguel e depois a gente veio para cá. Então eu vim para Jacareí com 2 anos de idade. E como é que foi a infância aqui em Jacareí, Lucimar? A infância foi assim, família humilde, pobre, né? Então, muitos irmãos. Então foi com muita dificuldade. A gente chegou a morar, que meu pai era pedreiro, então ele construía a casa, chegava a morar na casa sem porta, sem janela, com papelão, né? E aos poucos ela foi tomando o formato de uma casa, né? De um lar, né? Mas assim, com muita dificuldade, meu pai é pedreiro, minha mãe fazia uns bicos assim, né, de faxineira para ajudar na despesa. E eu comecei a trabalhar com 14 anos para ajudar a família e a escola também eu estudava na escola ali do lado da Jã, escola de madeira ainda, na 4ª série. Usava chinela de dedo, né? E quando eu fui morar também em Jacareí, a gente morou na região do Flórida, tinha umas 10 famílias no máximo no bairro. Aquela região era nova ali, né? Região nova, né? Região que nem, por exemplo, o Jardim Emília não existia. O Jardim Emília era a plantação de arroz, de batata, tinha uma fábrica de tijolo, onde é hoje o Edifício das Flores, na Avenida Humberto Castelo Branco. Ali era a nossa área de brincar, né? A gente ficava brincando ali no meio das bananeiras, no meio da olaria lá, né? Então nossa infância foi assim, Tem só brincadeira. Lembranças boas dessa época? Então, até meus 8 anos a lembrança é boa, porque eu podia brincar depois da escola. Depois dos 8 anos, não. Daí eu já tinha que ficar mais dentro de casa e cuidar dos meus irmãos, ajudar a arrumar a casa. Com meus 12 anos, minha mãe já trabalhava, eu que era responsável de fazer comida para meus pais, né? E cuidar dos irmãos. Então já começou a pesar um pouco a responsabilidade e também o compromisso de ajudar a família, né? E quando que despertou esse interesse pelo lado político? Foi nessa época? Foi um pouco depois? Como é que foi isso? Foi bem depois, né? Foi depois de bastante tempo trabalhar em comunidade carente. O colegial eu fiz normal, mas assim, foi mais assim, depois de muito trabalho na comunidade do Mississippi, né? Que eu comecei a trabalhar no Mississippi em 82. Então lá, aquelas famílias ainda era casa de madeira, não tinha água. Depois a gente começou, eu vi a movimentação das pessoas e colaborei também para que colocasse 2 torneiras para atender aquela comunidade. Já havia mais de 60 famílias ali, né? Hoje tem mais de 180, mas na época tinha umas 60 famílias a 80 famílias, né? Então eu ajudava a pegar água, então tinha um trabalho de pastoral com as crianças e foi vendo a evolução do bairro, né? Então a gente acompanhou tudo isso de perto. E como começou esse trabalho na comunidade? Foi meio que instintivamente, já vendo ali o pessoal, porque morava ali próximo ali do Mississippi, né? O Flórida é ali do lado do Mississippi, né? Como é que foi esse começo do trabalho de comunidade? O Mississippi é no Flórida, né? É uma rua do Jardim Flórida. E começou assim, eu indo para a igreja e passei lá e vi uma capelinha, que nem era capela, né? Na época era um pessoal tocando violão, cantando e eu fui curiosa. E daí eu vi que era um grupo de jovens chamado São Francisco. E daí, olha, convidou para participar. Era um domingo, 3 horas da tarde, era reunião de grupo de jovens. Daí eu comecei a participar da comunidade. E lá a gente começou a envolver com a família. Daí começou esse despertar por social, né? Então, eu chegar até hoje na questão política foi por conta do social. E foi desenvolvendo a comunidade, também eu fui estudando, daí eu envolvendo com as pessoas. E eu me senti assim, uma necessidade de ajudá-las. Como fazer isso? Né? Daí então veio a questão de, vou fazer então serviço social. Daí eu fui fazer serviço social e eu conseguia ajudar em várias situações da família, mas ainda
poxa vida, eu consigo ajudar uma família, preciso ajudar aqui o coletivo. Daí eu fui entendendo um pouco de política, participando um pouco de conselhos, participando um pouco... o próprio serviço social foi me apresentando os conselhos municipais, entendendo mais o que é sociedade, o que é política, e a gente vai se lançando. E esse compromisso, então, viu, nossa, o caminho de eu poder ajudar mais essas pessoas no coletivo é sendo vereadora. Então, daí eu fui alimentando isso dentro de mim, né? Desde 2006 eu fui alimentando isso no meu coração. Então, esse trabalho com a comunidade, ele meio que anda paralelamente junto ali com o trabalho também na questão religiosa, também ali na igreja, igual a senhora citou ali a capela, a igrejinha ali que fica no Mississippi, né? Tem essa questão paralela mesmo, né? Então, até hoje, né, a Capela Lar Nazaré, ela fica lá no Mississippi. Antigamente falava favela, hoje não é mais favela, tem mais a composição de ser vila do que favela. Então, na vila lá, hoje estou até hoje, junto com o pessoal, trabalhando para regularização fundiária e trabalha junto, né? O social é você se preocupar em fazer o bem para a pessoa. E a política é o bem comum, né? Então, daí não é olhar uma situação, é olhar várias situações e poder contribuir para melhorar. Então, é nesse aspecto que a gente foi crescendo e desenvolvendo, então, nesse compromisso. E dentro da igreja, hoje, eu sou me compromissada mais com as pastorais sociais, né? Participo há 16 anos da Pastoral do Menor, que é uma pastoral que ela é social e política ao mesmo tempo, que ela trabalha muito com adolescente em conflito com a lei, trabalha com a vulnerabilidade, trabalha com a criança em risco, trabalha com a família empobrecida, né? Então, é questões que tem que ser ligada ao cunho político, né? Então, tem que conhecer a prefeitura, conhecer os conselhos, conhecer a defensoria pública, conhecer o Ministério Público. Então, foi todo através do meu envolvimento nas pastorais sociais dentro da Igreja Católica que me fez envolver nesses conselhos hoje, né? Já participei do Conselho da Criança e Adolescente, do Conselho da Ciência Social, já fui conselheira regional da Defensoria Pública, já representei um município na questão de ser ligada à habitação na primeira conferência das cidades, né, em 2003, lá em Brasília. Foi um momento para mim muito marcante, né, porque desde a primeira conferência surgiu o Estatuto das Cidades, que regulariza as áreas de regularização fundiária. Então, tudo vai puxando um conhecimento e também um envolvimento maior, um compromisso maior com as causas, né? E a senhora disse que o primeiro trabalho da senhora foi no mercadinho, né, como balconista. E como é que foi que depois, quando a senhora conseguiu começar a iniciar os estudos no ensino superior? Não foi na área que a senhora se formou, né? Foi uma outra área, né? Eu me formei em serviço social, mas de coração eu queria ser jornalista. Até hoje ainda eu vou ser jornalista. Mas então, eu comecei a trabalhar no mercadinho com 14 anos, contra a vontade do meu pai, né? Meu pai não queria que eu trabalhasse, mas a gente sentia a necessidade, né? Porque o pão era dividido, tudo era dividido, né? Ainda na época, muitas vezes, naquela época, a gente guardava até o pão que enrolava, o papel que enrolava o pão para servir de caderno, para desenhar. Então, tudo era muito difícil, né? Então, às vezes, hoje o pessoal preconiza o bullying na feição pessoal, mas, na verdade, o bullying, ele existe também por conta da pessoa ser pobre, né? Não ter a mesma vestimenta. Então, não é só pro capricho, pelo jeito físico. Então, também por ser pobre, também sofreu muito bullying. Mas, assim, graças a Deus, isso nunca me influenciou. Nunca fez eu me sentir menor do que qualquer pessoa do mundo. E trabalhando, então, daí 14 anos como balconista. Depois trabalhei depois dali. Terminou a 8ª série lá na Benedita Freire. A gente foi estudar no Silva Prado. Daí eu já fui ser balconista no centro da cidade. Daí fui trabalhar na fábrica. Daí fui serviço social. Já lecionei também como professora substituta. Adoro sala de aula. Adoro conversar com as pessoas, trocar ideia. E daí então, sou política hoje. A primeira faculdade que a senhora começou foi a de matemática, né? Foi de matemática. A matéria que eu mais gostava, né? Pra gente ter uma ideia, né? Na época, quando eu terminei o colegial no Sene, eu gostava muito de matemática. Falei assim, vou fazer matemática. E como eu trabalhava de balconista, mas o salário maior era para meus pais. Sempre a primeira parte do meu salário era para minha família, porque eu sei da dificuldade dos meus pais com o salário mínimo manter 6 pessoas, né?
Graças a Deus nunca pagamos aluguel, né? Nessa época eu já não pagava aluguel, então, mas mesmo assim o sustento de 6 crianças não era fácil. Então sempre ajudei. Então, muito pouco sobrava para mim do meu salário e eu economizava. Quando eu fazia matemática, em 88, eu fui com tipo hoje R$ 2.000, achando que eu conseguiria fazer o curso sossegado de faculdade, fui toda feliz, né? Mas na verdade eu consegui fazer só 1 ano e meio, porque não teve condições mais. Aí ou eu deixava de contribuir, ajudar a minha família, ou ia estudar. Então eu preferi trancar a matrícula, na intenção de voltar poucos anos depois, mas na verdade eu retornei a fazer faculdade só após 10 anos, e daí eu fui fazer serviço social, né? Nada a ver com matemática, né? Mas aí já era uma outra área que a senhora já também tinha interesse também, né? Sim, daí eu já estava com uma outra maturidade, né? A maturidade de servir mais as pessoas, de poder ajudar mais as pessoas, por conta que quando você faz um trabalho no olhar de Deus, você aprende a pensar um pouco nas pessoas, né? Então, esse serviço meu na igreja me fez isso, né? E a senhora também fez pós-graduação depois na área de política social também, né? Então, daí eu fui procurando como que eu posso fazer alguma coisa no coletivo, né? Porque tinha muitas pessoas na mesma situação de pobreza, a gente via muitos jovens na drogadição, então sempre teve essas coisas, né? Hoje tem um número maior, mas naquela época sempre tinha. E daí então, em 2003, eu terminei serviço social, daí eu fiz pós-graduação em políticas públicas, porque daí eu já queria começar a focar na linha da política, em ser política. Então daí eu fui fazer gestão em políticas públicas, também eu fiz um curso de 2 anos de extensão acadêmica em política social e cidadania pela Diocese de São José dos Campos, que somou ainda, afirmou mais ainda esse querer ser vereadora. Tá certo, a gente separou umas fotos aí da senhora, antes de encerrar esse primeiro bloco ainda, né? A gente vai colocar as fotos aí pra gente ver. Primeiro as fotos da família aí, né? A família é tudo, né? Quem que são essas Então, pessoas meu que irmão estão aí? mais velho, esses aí são meus sobrinhos do coração, me acompanham em tudo, meu sobrinho também. Essa é a minha tia de Minas, porque quando minha mãe faleceu, eu não conhecia nada da vida dela. Eu fui conhecer a minha tia, né? Foi eu e meu irmão lá conhecer a nossa tia lá em Governador Valadares, né? Essa é a Vitória, a sobrinha grudada com a tia, porque é criada junto, né? É o xodó da tia. Xodó. Tem muita gente corintiana. Vocês são meus padrinhos de batismo, né? Aonde que eu vou? Eu levo eles, é a comemoração da Vitória, 4 aninhos do Pedro 6. Isso aí é o meu sobrinho mais novo, né? Com a minha irmã mais velha. Esse aí é meu sobrinho também, com o neném dele. Aí eles aí um pouquinho mais crescidos. Isso aí também é uma família que eu considero, como 25 anos de funcionária pública, eu considero muitos servidores como família para mim. E a gente pôde ver que são bastante gente que tem na família, né? Tem bastante gente na família. É uma família muito querida, né? Pelo visto, né? A minha família, às vezes até eu falo assim que a minha mãe, ela ensinou a gente a ser gente para os outros, né? Os meus irmãos, se você perguntar para todos eles no bairro, todos são muito queridos, né? Tem um que faleceu em junho do ano passado, e assim, ele era uma figura no bairro inteiro. Todo mundo conhece o Marquinho Beissola, né? Então, a minha mãe também era uma figura muito popular no bairro, a dona Alzira, que vendia banana, que vendia produto de limpeza na rua. Então, assim, eu aprendi a viver com o simples e no simples, né? E a lição dos meus pais é viver com o suor do trabalho. Então, esse orgulho que eu tenho do meu pai, dos meus pais, é essa humildade que ele deixou pra gente. Certo. A gente tem mais fotos aí também, né? A gente estava vendo aí. Isso aí é meu irmão, mas o Marquinho, né, que eu falei que era figura do bairro, sempre andava tomando umas e outras, mas assim, o coração dele era enorme para todo mundo. Enorme, né? Essas aí minhas 3 sobrinhas, a Vitória, a Débora e a Natália. Aí o Rodrigo também foi criado com a gente, hoje ele mora em Blumenau, é orgulho da família também, é advogado, já passou na OAB. A Mônica está estudando, né? A Lauara, a Natália de novo, todos os sobrinhos
hoje são crescidos, né? Mas quando era nessa idade, é mais próximo da tia, né? Com Meu certeza. pai e minha mãe, né? O seu Zé, a dona Alzira. Muito saudade mesmo. Isso daí é outra família também que eu tive. É o Grupo de Amor Divino, né? O GAD. E essa foto aí, eu acho que eu tava fazendo 28 anos, olha como eu era esbelta, né? Eu comemorando meu aniversário, porque eu aprendi também desde desse ano, de 92, 94, eu comemoro meu aniversário assim, né? No Ah, que asilo, legal. no orfanato, com as pessoas. Uma vez também eu comemorei meu Olha aniversário. lá, ó. Isso aí era eu e uma aluna minha, nessa época eu tava dando aula no Olívio Canitielli, em 92, né? A minha mãe, minhas sobrinhas, né? Tudo, hoje já tudo grande. Então, mas aí eu comemorava o aniversário assim, no orfanato, no asilo. E eu lembro que o que mais me marcou foi eu comemorar meu aniversário, eu fiz o Cine Pizza dentro da Fundação Casa, Olha só. né? Eu fiz 40 pizzas e a gente levou refrigerante, passei 2 filmes com lição de vida para os meninos. Entramos 7 horas da noite, saímos de lá 11h30 da noite, né? E o permitido é no máximo 9 horas da noite, né? Então é o trabalho. Eu imagino que esse tipo de experiência deve enriquecer muito, né? Não só para eles, mas também pra gente, né? Que ajuda Sim. também, né? A gente acha que uma lição que eu sempre trago para mim é gratidão, né? Então, a primeira pessoa que a gente tem que ser grata na vida é a Deus, né? Agradecer a cada dia e muitas vezes o pessoal é muito apegado assim nas coisas materiais, né? Então, uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias é para mim não ser uma pessoa perfeccionista e ser uma pessoa humilde, assim, não ligar para coisas de marca. Eu vejo tanta gente sofrendo aí, trabalhando muito e sofrendo por conta de estar assim, viciado em coisas de marca e, sabe, embelezamento artificial. Eu gosto mais de ser eu mesma, natural e é assim que eu vivo. Tá certo. A gente tem mais algumas fotos antes da gente encerrar esse bloco aí, ó. Ah, Isso que a gente queria falar, né? A senhora pulou de paraquedas, saltou de paraquedas, né? Ou melhor, saltou isso de aí paraquedas. era um sonho guardado antigo, né? Por isso que eu falo, a questão de onde que a gente põe o nosso coração, né? Até eu falei que isso daí era. Eu tava. É um sonho pobre porque ele me custou tão pouco e a aventura, a alegria foi muito emocionante, né? Não esqueço até hoje. E 2 amigos meus, que é o Rodrigo Rangel e a minha amiga lá, que nós fomos saltar junto, porque quando é coisa assim, precisa de coragem, tem que levar amigos, né? E como é que surgiu essa história de saltar de paraquedas? Qual que foi esse... Como é que surgiu essa ideia de realizar esse sonho? Olha, eu tinha esse desejo já, né? Mas sempre assim, não dá tempo, não sobra dinheiro. E daí houve uma ocasião que eu sofri um acidente na Dutra e meu carro deu perda total, né? E o caminhão bateu forte no carro e eu saí tirando os pedaços de cacos de vidro do cabelo, assim. E a primeira coisa que eu falei assim, nossa, eu não realizei meus sonhos pobres ainda, né? Que era pescar em alto mar e saltar de paraquedas. Então, daí na próxima semana, um primo meu falou que ia pescar, eu já quis ir junto. Então, já fui pescar em alto mar, lá em Ilhabela, coisa maravilhosa, amei essa experiência. E passou uns meses, eu fui saltar de paraquedas. Então realizou esse sonho, né? Realizei os sonhos. Agora tem outros sonhos, mas esses aí, pelo menos, eu realizei em tempo real, né? E dá vontade de repetir ainda, né, a dose, né? Sem dúvida. Contato com a natureza é sempre bom, né? Então, agradecer a Deus pela criação, porque é sempre bom a aventura no meio da natureza. Como é que foi a sensação de saltar de paraquedas? Dá um certo medo ali na hora de saltar? Consegue ver alguma coisa ali do alto? Como é que é essa sensação? Então, a sensação primeiro, lógico, falar assim, é frio na barriga. Acho que por mais coragem que a pessoa fala, dá um frio na barriga. Mas a sensação, quando você salta e olha aquele mundo, assim, que aquele local parece que é um mundo para você, né? Então dá uma sensação de liberdade, né? De atrevimento. Eu acho que, e também esse saltar de paraquedas me ajudou também a quebrar um monte de tabu, né? Porque os medos só vão deixar de existir quando eu me atrever a enfrentá-los, né? Então, mas assim, no começo do medo, mas depois quando saltei, tanto que dá vontade de fazer novamente, mas a sensação é de total liberdade, né? Muito bom. Tá certo, presidente, a gente vai fazer uma primeira pausa aqui no nosso programa, né? E
Fique com a gente volta depois para o segundo bloco.